Sejam bem-vindos à monitoria de células. Vou começar aqui me apresentando. Eu sou Marcelo, sou monitor de células da disciplina de células ministrada pela professora doutora Virginia Capel, tanto para o curso de medicina quanto para o curso de nutrição. Bem, eu sou engenheiro químico, faço medicina, estou no 5º semestre, início do 3º ano, e tenho outras atribuições também, como professor de cursinho da UFGD, e sou aprovado em alguns concursos públicos também. Mas vamos lá. Como que funciona a nossa monitoria? A principal atribuição do monitor de células é auxiliar nas práticas. Isso vocês já viram, pois nós fizemos 2 práticas. Agora, em relação a reforço, eu me propus a resolver o roteiro de estudos que a professora fez para a prova P1, para a primeira prova, e vou linkar isso com as provas antigas. Quais foram os conteúdos que a professora ministrou para vocês para a P1? Ela ministrou introdução à citologia, falou sobre as membranas, sobre a estrutura delas, falou sobre o transporte por essas membranas, falou dos sistemas endomembranas e também abordou um tópico específico a respeito de mitocôndrias. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a resolução dos nossos roteiros de estudos, linkando com as provas antigas da professora. São 28 questões, vamos começar aqui. Questão número 1. O que é célula? Gente, essa questão muito provavelmente vai estar na prova, ela sempre coloca, na P1. Podem ver aqui, ó, um exemplo de prova antiga. Essa resposta aqui, apesar de curta, ela teve pontuação máxima. Então, o que é célula? Célula é a unidade estrutural e fundamental dos seres vivos. Aí, gente, eu montei aqui um esqueminha sobre o que é a célula, o que você poderia colocar a mais, né? Uma pergunta dessa é uma pergunta bem aberta. Dá para você até escrever uma redação do Enem. Mas vamos lá. Ó, aqui está o principal, né? Célula é a menor unidade estrutural dos seres vivos. Menor unidade estrutural. Você poderia colocar o que também na resposta? Que existem tipos de células mais simples, que são as procariontes, e mais complexas, que são as eucariontes. Você poderia falar também da composição, né? As células também são compostas por, principalmente, membrana plasmática, citoplasma, núcleo ou nucleoide. As células também possuem atividades vitais que as caracterizam, como metabolismo, crescimento e reprodução. Existem muitas outras atividades que são características das células, mas aqui eu coloquei as principais, né? Aqui a gente está só falando mais ainda sobre o que é uma célula. Aqui eu coloquei um esquema de resposta, quem quiser ver, dá um pause aí e leia, mas é basicamente aquilo que eu falei. Vamos para a pergunta número 2. Como é possível visualizar uma célula? Bem, vocês podem observar que aqui a gente entrou na microscopia, né? Como que a gente visualiza uma célula? É possível visualizar a célula com microscópio óptico, porque o microscópio óptico ele enxerga estruturas com dimensões que vão de 1 micrômetro, que é 10 a menos 6, até 0,1 milímetro. Lembram lá das escalas de grandeza? 10 elevado a 0 é a própria unidade, aqui no nosso caso é o metro. 10 a terceira seria quilômetro. 10 a menos 3 vai dar milímetro. 10 a menos 6, micrômetro. E 10 a menos 9, nanômetro. Beleza? Bem, eu coloquei aqui um apesar de, porque existem células que extrapolam essa faixa de visualização do microscópio óptico. Então, o que extrapola para cima daria para ver a olho nu, e o que extrapola para baixo
seria visualizado só com microscópio eletrônico. Então, quais células que a gente pode exemplificar que são maiores, que extrapolam aquela faixa? Temos o maior exemplo é o óvulo da lula colossal, que possui 1 milímetro de diâmetro, e alguns óvulos humanos podem chegar a 0,1 milímetro, ou seja, dá para ver a olho nu. Agora, do outro lado da faixa, nós temos células menores, e um exemplo dessas células é o micoplasma genitálium, que possui 0,1 micrômetro. Vocês podem ver aqui, ó, que o microscópio eletrônico fez uma imagem de um aglomerado dessas células. Bem, a resposta completa está aqui. Apesar de existirem células com diâmetros maiores que 0,1 milímetro e menores do que 1 micrômetro, normalmente é possível visualizar células por meio de um microscópio óptico que normalmente visualiza estruturas entre os diâmetros de 0,1 milímetro e 1 micrômetro. Por que eu coloco normalmente? Porque você pode adaptar o seu microscópio óptico para ele enxergar faixas maiores do que o habitual. Vamos agora para a pergunta número 3. Qual a ampliação possível com o microscópio óptico? Bem, antes de responder a pergunta, eu vou falar um pouquinho aqui sobre como funciona o microscópio óptico. O microscópio óptico ele possui 3 associações de lentes sendo uma delas o condensador, outra delas a objetiva, que fica próximo ao objeto. Gente, objeto é essa setinha vermelha aqui, ó. É onde a gente coloca a nossa amostra. E nós temos também a ocular. Então, nós temos essas 3 associações de lentes. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é a formação dessas imagens. Para isso, eu vou ter que resgatar aqui alguns conceitos lá do ensino médio. Conceitos de lentes. Nós temos aqui uma lente aqui que eu coloquei no centro. Nós temos o foco de um lado, o foco do outro, ponto antiprincipal de um lado, ponto antiprincipal do outro. Eu vou desenhar agora os objetos antes do ponto antiprincipal, no ponto antiprincipal, entre o ponto antiprincipal e o foco, em cima do foco, entre o foco e o centro de curvatura. Não sei se vocês lembram dos raios notáveis. Eu vou exemplificar alguns aqui para vocês. Quando o raio que sai, o raio que sai do objeto incide perpendicular na lente, esse raio vai se direcionar para o foco. E quando esse raio incide na origem do centro óptico, não ocorre nenhum desvio. Então, com esses dois aqui, já dá para a gente montar as imagens, né, formadas. Nós temos aqui, ó, incidindo perpendicular à lente, os raios do objeto, e vão lá para o foco. Bem, aqui eu já consigo construir todas as imagens possíveis de acordo com a localização do nosso objeto. Quando o objeto está antes do ponto antiprincipal, vou chamar de 1, eu vou formar imagens aqui nessa região aqui, ó. Então, é uma imagem menor, invertida e real. Quando eu coloco em cima do ponto antiprincipal, eu vou formar imagens em cima do outro ponto antiprincipal, ou seja, vai ser uma imagem igual, de tamanho igual, mas é invertido e real. Quando eu coloco em 3 aqui, entre o ponto antiprincipal e o foco, eu vou formar imagens nessa região aqui, ó. Ou seja, vai ser um objeto maior, invertido e real. E quando eu coloco em cima do foco, eu vou ter uma imagem imprópria. Ou seja, os raios vão ficar paralelos após passar pela lente. E quando eu coloco na região 5, aqui, entre o foco e o centro óptico, eu vou formar imagens realmente aqui, gente.
uma imagem bem maior, virtual e direita. E quais situações nós temos as nossas associações de lentes? Eu vou colocar aqui em roxo. Gente, o condensador, ele vai formar raios impróprios. Ó. Pode ver, ó, ele vai incidir paralelo, ou então ele vai convergir. Eu vou colocar ele como estando em 4, mas nem sempre é verdade. Ele pode convergir. A objetiva, gente, podem ver que ela vai formar essa imagem aqui, ó, que está perto do olho, ó, pode ver, vai formar essa imagem aqui. Pode ver que ela é invertida e é um pouco maior. Então, a associação de lentes da objetiva vai ser representada pelo 3. Ou seja, o objeto vai estar entre o ponto antiprincipal e o foco. E a nossa ocular é a situação em que o objeto está entre o foco e o centro óptico. Porque podem ver, ó, a imagem foi lá para o outro lado, lá para trás, maior, no mesmo sentido e é uma imagem virtual. É isso que acontece, gente. Isso aqui é física. É só para vocês entenderem o que está acontecendo, né, em cada uma das associações de lentes. E o que acontece? Acontece que a ampliação do objeto vai ser influenciada somente pela associação da objetiva e associação da ocular. Então, esquematizando a nossa resposta, o microscópio óptico possui sistemas de lentes em que a objetiva possui um máximo de aumento de 100 vezes e a ocular possui um máximo de aumento de 10 vezes, ocasionando assim um aumento possível de 100 vezes 10 de 1000. Lembrando que isso aqui a gente só consegue observar com óleo de imersão, né? Esse aumento tão grande assim. E como ficou a nossa resposta? O microscópio óptico possui 3 sistemas de lentes, uma chamada de condensador, leva iluminação ao objeto. A objetiva aumenta o objeto, inverte e aproxima o objeto da ocular. Não precisa colocar que aumenta, inverte e aproxima, mas eu coloquei para ficar mais completo. A ocular aumenta o objeto. Então, coloquei aqui as 3 associações de lentes. Aí, ó, como normalmente a ocular traz o aumento de 10 vezes e a objetiva de um máximo de 100 vezes, habitualmente tem-se o aumento de 1000 vezes o tamanho do objeto. Por que eu coloquei habitualmente? Porque você pode tranquilamente fazer um microscópio com a resolução maior. Você pode manipular ele. Mas normalmente o que acontece é isso, um máximo de 1000 vezes. Pergunta número 4. Eu juntei aqui a pergunta número 4, 5 e 7, porque elas têm muito a ver. Pergunta número 4. Como é a organização molecular de uma célula? Gente, quando eu falo em molecular, eu estou falando aqui da bioquímica. A constituição bioquímica. Carboidrato, proteína, lipídio. Pergunta número 5. Como é a organização estrutural? Estrutural são as partes da célula. Membrana plasmática, citoplasma, núcleo e parede celular. E número 7. Caracterize as principais organelas das células. Eu coloquei junto porque na estrutura o citoplasma ele é formado por organelas. Né? E eu já coloquei, né, para a gente falar um pouquinho sobre as principais organelas das células. Bem, esquematizando a composição estrutural da célula, nós podemos dividir ela em membrana plasmática, citoplasma, núcleo ou nucleoide e parede celular. Vou desenhar aqui uma célula eucarionte. Primeiro nós temos a membrana plasmática na parte exterior, o citoplasma entre a membrana plasmática e o núcleo, e o núcleo.
Nas células procariontes, nós temos a membrana plasmática, o citoplasma e um nucleóide. Não possui núcleo, possui nucleóide, pois o DNA está disperso. E nesses dois tipos de células, que são os eucariontes e os procariontes, nós temos parede celular. Nas bactérias, você lembra? Ó, gram-positiva, quando tem uma grossa parede de peptidoglicano, e a gram-negativa possui uma fina camada de peptidoglicano entre duas membranas plasmáticas. Já nos eucariontes, nós temos parede celular em vegetais, fungos e algas. Bem, nós falamos que as células são formadas estruturalmente por membrana plasmática, citoplasma, núcleo e coloquei a parte ali a parede celular. Agora eu vou esquematizar cada um desses componentes estruturais. A membrana plasmática é formada molecularmente, ó, ou seja, estou falando de bioquímica aqui, por carboidratos. Podem ver aqui na imagem, ó, tem carboidrato aqui no exterior. Quando esse carboidrato está associado a lipídios, ele vira um glicolipídio. Quando está associado a proteínas, ele vira uma glicoproteína. Podem ver aqui, ó, aqui ele colocou glicolipídio, mas está errado. Ele está associado aqui a uma proteína, então uma glicoproteína. A membrana plasmática também é composta por proteínas e também lipídios. Desses lipídios, nós temos três tipos: esfingolipídios, fosfolipídios, que é o mais conhecido, e esteroides. Agora, falando em composição estrutural, vamos falar sobre o citoplasma. Já falamos sobre a membrana plasmática, bem por cima, né? Mas como a professora pediu fale sobre a estrutura das células, e fale sobre a estrutura molecular das células. Então, é uma pergunta bem aberta, sabe? Você pode colocar muita coisa. Mas vamos lá. Composição estrutural do citoplasma é a seguinte. Nós temos o citossol, que é a parte fluida, né, do citoplasma. Nós temos as organelas e o citoesqueleto, que dá sustentação. Bem, como eu já disse, o citoplasma é formado por citossol, organelas e citoesqueleto. E eu vou falar apenas, na nossa resposta do roteiro, das organelas. Tanto é que a terceira pergunta que eu coloquei ali é a respeito das principais organelas. Então, quais são elas? Eu separei por grupos. Eu chamei de grupo de secreção, esse grupo aqui onde ocorre mesmo a secreção. E como que ele ocorre? Nós temos o retículo endoplasmático rugoso, que são essas vesículas aqui, que possuem ribossomos aderidos à superfície externa. Ali são produzidas proteínas que são mandadas para o complexo de Golgi através de vesículas de transição que, após ocorrer transformações no complexo de Golgi, ou simplesmente armazenar a substância, ela envia para a membrana plasmática através de vesículas de secreção. Tá vendo? A vesícula entrando de novo aqui na jogada. O retículo endoplasmático liso, ele fica um pouco mais para frente do núcleo, né? Ele fica mais próximo da membrana plasmática e ele é importante na produção de lipídios. Também ocorre que ele participa do processo de secreção também, mas de componentes lipídicos. E os lisossomos, eles têm origem no complexo de Golgi. Imagina lá, a proteína é produzida no retículo endoplasmático rugoso, através de ribossomos, é mandado pelo complexo de Golgi, e o complexo de Golgi elimina essa vesícula que possivelmente pode se transformar em um lisossomo. Agora eu vou falar um pouco mais especificamente sobre essas organelas do grupo de secreção. O retículo endoplasmático rugoso, ele está envolvido na produção de proteínas e possui ribossomos aderidos à superfície externa, ou então chamada de superfície citossólica. Nós temos, eu vou escrever aqui,
Vou desenhar aqui. Imagine que isso aqui é um retículo endoplasmático rugoso. Essa aqui é a superfície citosólica e essa aqui é a superfície luminal. Luminal está direcionado para o lúmen e a citosólica está direcionado para o citoplasma. Beleza? Então, essa superfície externa também pode ser chamada de superfície citosólica. Outra organela é o ribossomo. O que eu tenho que falar sobre o ribossomo? Ele está envolvido também na produção de proteínas e não possui membranas. Em relação ao retículo endoplasmático liso, gente, podem ver aqui, ó, ele está mais longe, mais afastado do núcleo, está mais próximo da membrana plasmática. Ele é envolvido na produção de lipídios, principalmente colesterol. Outras organelas no grupo de secreção, vesículas. Nós temos, como eu já falei, as vesículas de transição, que estão aqui, que estão entre o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi, e as vesículas de secreção, que estão entre o complexo de Golgi e a membrana plasmática. Outra organela é o complexo de Golgi. A função é empacotamento, síntese, ele pode modificar a proteína que chegou nele, para posterior secreção. Outra organela é o lisossomo. O lisossomo tem origem em fusão de vesículas que foram advindas do complexo de Golgi e tem a função de digestão intracelular. Outro grupo de organelas eu chamei de grupo de produção de energia. Por quê? Porque elas produzem ATP. E são elas a mitocôndria, que possui uma dupla camada bilipídica. Então pode ver, ó, tem a membrana interna e a externa. E produz ATP na respiração celular, o que nós veremos adiante. E nós temos os cloroplastos em células vegetais. As mitocôndrias também existem em células vegetais, tá, gente? Em animais, vegetais, em todos os eucariontes. Já os cloroplastos somente em vegetais. Possui também dupla camada bilipídica. Estão presentes em células vegetais, produzem glicose por meio da fotossíntese. Possui unidades tilacoides, que são esses disquinhos aqui pequenos, que formam pilhas, e depois grânulos. Agora, o que eu chamei de outras organelas, eu coloquei o grupo dos vacúolos, gente. Nós temos vários tipos de vacúolo. Vacúolo de suco celular, que tem células vegetais e armazenam água. Nós temos o vacúolo digestivo, que é o fagossomo ou o pinossomo aderido ao lisossomo para fazer a digestão intracelular. E nós temos o vacúolo contrátil, que nós vemos em protozoários, para regulação osmótica. Nós vimos isso no paramécio. Outra parte da organização estrutural das células é o núcleo. Em procariontes, que são células mais simples, nós temos o nucleóide, em que o DNA fica disperso no citoplasma. E nos eucariontes nós temos o núcleo, em que o material genético fica organizado em um núcleo. O núcleo ele possui envelope nuclear, chamado também de carioteca, e nós temos também o nucleolo, que é uma região onde ocorre síntese de ribossomos. A última parte estrutural celular que nós temos é a parede celular. A parede celular tem função de proteção e sustentação e tem variadas composições. Nos fungos é composto por quitina, em células vegetais por celulose, hemicelulose, pectina, dentre outras variadas. Em algas é muito variado também. E em bactérias, basicamente peptidioglicanos. Possuem outras substâncias também que formam a parede celular de bactérias.
E esse conteúdo já caiu nas provas da professora? Já sim, gente. Ó, podem observar aqui uma questão antiga da professora. Ó, uma célula eucariótica é subdividida de forma elaborada em compartimentos funcionalmente distintos envoltos por membranas. Cada compartimento ou organela contém seu próprio conjunto característico de enzimas e outras moléculas especializadas. Relacione. Vamos ver. Primeira, recebe lipídios e proteínas e os envia a vários destinos, com frequência, modificando-os, convertendo covalentemente durante o trajeto. Ó, recebe lipídios e proteínas. É o complexo de Golgi. Segunda, são organelas que sintetizam proteínas de membrana integrais e solúveis. Quem que sintetiza proteína, gente? É ribossomo, não tem outra coisa. Terceira, intermediário de transporte envoltos por membrana, que levam proteínas de um compartimento topologicamente equivalente a outro. São intermediários e tem a ver com transporte, gente. Vesículas. Contém hidrolases ácidas que degradam organelas intracelulares mortas. A gente vai falar um pouco mais para frente, mas isso aqui é função dos lisossomos. Possui muitos ribossomos ligados à superfície citosólica. Ó, lembra que eu falei para vocês? Citosólica é o retículo endoplasmático rugoso. Consiste no citossol e nas organelas nele imersas. Viu? Citossol e organelas. Faltou só o que aqui? Citoesqueleto, mas é o citoplasma. Produz a maioria dos lipídios para o restante da célula e funciona como reserva de íons cálcio mais. Lembra disso aqui, da reserva de íons cálcio mais? É o retículo sarcoplasmático lá nas células musculares. Então, isso aqui é o retículo neoplasmático liso. Então, ó, produz a maioria dos lipídios. Produziu lipídio, gente. Retículo endoplasmático liso. Vamos agora para a pergunta número 6. Diferencie células procarióticas e células eucarióticas. Qual que é a diferença entre células procarióticas e eucarióticas? As células procarióticas, que são as mais simples, elas não têm núcleo, elas têm um genoma disperso. Por quê? Porque elas não têm histona. Histona é uma proteína, gente. Essa proteína, ela permite a condensação do material genético. Se as procariontes não têm essa histona, significa também que elas não fazem mitose nem meiose. Elas fazem só bipartição. Elas não têm citoesqueleto. Por que não tem citoesqueleto? Porque não tem centríolo, que é outra organela. A gente não falou a respeito delas ainda. E elas não têm endomembranas. Consequentemente, a gente vai falar que os eucariontes têm núcleo, possui núcleo delimitado, possui citoesqueleto e possui um sistema de endomembranas. Questão número 8. Gente, a gente pulou a questão número 7, porque a questão número 7 eu fiz junto com a 4 e com a 5 lá atrás. Então, questão número 8. Quais são as funções das membranas celulares? Nós temos diversas funções das membranas celulares. Lembrando que membrana celular não é só a membrana plasmática, tá? São as membranas das organelas, é a membrana também do núcleo. Então, vamos lá. Membrana plasmática. Funções. A função de barreira, ela engloba a função de proteção, ó, uma função, a função de individualização externa, ou seja, a membrana plasmática ela individualiza aquela célula em relação ao exterior dela. E a terceira função de barreira é a compartimentalização interna, intracelular. Aqui eu estou falando das organelas, gente. Organelas e núcleo. Outra função, comunicação. Comunicação, aqui a gente fala só a respeito de informação, do transporte de informação de um lado ao outro, que eu posso me referir ao núcleo, né, que manda
RNA mensageiro lá para o citoplasma, dentre outras comunicações também. Transporte, que eu estou falando de massa mesmo, transporte de coisas materiais mesmo, principalmente moléculas e íons. Reações enzimáticas, também é uma função das membranas, pois muitas delas têm proteínas aderidas, e essas proteínas são enzimas. Sustentação, pode ocorrer ancoragem nas membranas, para ocorrer a maior rigidez dessa membrana. Reconhecimento. Podem ocorrer reconhecimento de substâncias estranhas, como em infecções, e também o reconhecimento de células adventícias, células que estão do lado dela. Nessa figura, nós podemos exemplificar algumas das funções que a gente comentou. A delimitação, o que é? É a função de barreira. Transporte controlado de substâncias. Nós estamos falando de transporte. Recebimento e transmissão de sinais. Aqui, gente, comunicação. Reações enzimáticas. Nós falamos sobre isso. Contato com outras células. Aqui também isso aqui é reconhecimento. Âncora para o citoesqueleto. Sustentação. Vamos para mais uma questão da professora. A circunda a célula, define seus limites e mantém diferenças essenciais entre o citossol e o ambiente extracelular. O que é isso? Membrana plasmática, gente. Questão número 9. Qual a composição química das membranas celulares? Caracterize cada componente. Então, aqui, ela quer a composição química. Nós falamos aqui do que? De bioquímica. E para caracterizar os componentes, o que eles têm de especial, cada um deles? Bem, a composição química da membrana plasmática é lipídios, é formada de lipídios, proteínas e carboidratos. Os lipídios, eles possuem 3 grupos principais. Os glicerofosfolipídios, ou somente fosfolipídios, que é o mais conhecido da gente, que a estruturinha está bem aqui, É um glicerol ligado a um fosfato e ligado a 2 ácidos graxos. O mais comum que a gente vê em todos os livros, que é aquele que tem aquela perninha, é o fosfatilcolina. O segundo grupo é o esfingolipídio. O esfingolipídio possui como principal representante a esfingomielina. E aqui tem a estrutura do esfingolipídio. É a esfingosina ligada a um fosfato, ligado a um ácido graxo. O terceiro grupo de lipídios é o colesterol. Nós temos fosfolipídios, esfingolipídios e agora colesterol. Aqui eu coloquei a estrutura do colesterol, mas não é tão importante assim você saber essa estrutura. É mais importante você saber a função. Ela altera a fluidez da membrana plasmática, dá rigidez. Algumas informações a mais que a gente pode falar sobre os lipídios, né? Os fosfolipídios mais especificamente, e os esfingolipídios. Eles possuem características de ser anfipático, ou seja, tem uma região hidrofílica e uma região que é a região onde tem o fosfato, uma região hidrofóbica. Ela é fluida, né? A membrana plasmática é fluida devido a esses fosfolipídios e esfingolipídios. Ela é flexível,
é seletiva e possui uma bicamada, ou seja, essa aqui é uma camada lipídica e essa aqui é outra camada lipídica. E está disposta, a membrana plasmática está disposta dessa maneira aqui. Uma, duas camadas. Outra coisa que a gente pode falar também a respeito dos fosfolipídios e esfingolipídios com relação às membranas plasmáticas é a respeito dos movimentos nessa bicamada. Quando o movimento ocorre em uma camada só, nós podemos falar de rotação, ou seja, o lipídio vai rotacionar em torno dele mesmo. Podemos falar da deslocação, do deslocamento lateral. Que ele pode se deslocar na monocamada. E um movimento bem raro que acontece em condições muito específicas é o flip-flop. Flip-flop é o movimento entre as monocamadas ou na bicamada. É um movimento muito raro. E como que cai isso na prova da professora? Bem, é sempre recorrente nas provas dela ela perguntar sobre a estrutura química da membrana plasmática, gente, e as propriedades. Bem, olha a questão. Verdadeiro ou falso? Há 3 classes principais de moléculas de lipídios de membrana: fosfolipídios, esteroides e glicolipídios. Isso aqui está verdadeiro. Os fosfolipídios também são lá os glicerofosfolipídios. Os esteroides, a gente pode falar que é o colesterol, pode ser especificamente o colesterol. O colesterol é um esteroide. E o esfingolipídio é um glicolipídio. Então, essa questão está correta. Próxima questão. A membrana plasmática é altamente permeável às moléculas carregadas. A gente vai ver isso mais para frente, mas é o seguinte. Na camada bilipídica, a única coisa que passa são moléculas pequenas polares não carregadas e moléculas pequenas apolares. Então, é altamente permeável? Não, gente. Isso aqui é falso. Próxima questão. Os da membrana plasmática são anfifílicos, isto é, possuem uma extremidade hidrofílica e uma extremidade hidrofóbica. Anfipático também significa anfifílico, gente. Então, qual é a resposta? Fosfolipídios. Vamos para a próxima. Todas as sentenças abaixo e são falsas, não entendi. Reescreva e corrija o erro. Ou seja, todas são falsas e você vai ter que corrigir o erro delas. 1. Os lipídios são os principais responsáveis pela fluidez das membranas celulares. Sim, a gente viu isso. Pois podem se movimentar facilmente entre as monocamadas. Entre as monocamadas, gente, é só o movimento flip-flop, que é muito raro e difícil. Se tivesse aqui, ó, entre a monocamada, estaria certo. Para corrigir isso aqui, eu poderia trocar facilmente por dificilmente, ou colocar facilmente entre a monocamada, ou dentro da monocamada. Continuando a composição da membrana plasmática, quimicamente, nós vamos falar agora sobre as proteínas e os carboidratos. Proteínas. Nós temos 4 tipos de proteínas na membrana plasmática: proteínas de sustentação, de transporte, receptores e enzimas. Nós temos também uma classificação dessas proteínas. Elas podem ser periféricas, ou
seja, na parte de fora da membrana plasmática, ou também chamada de extrínseca, e temos as integrais, ou intrínsecas, né, que podem ser aqui, ó, atravessar a membrana plasmática inteira ou somente uma parte dela. Em relação aos carboidratos, como eu já disse, os carboidratos podem estar ligados à proteína, formando glicoproteínas, ou podem estar ligados a lipídios diretamente na membrana plasmática, formando assim os glicolipídios. Uma parte interessante da classificação dos carboidratos é o glicocálice. O glicocálice é a parte exterior, são os carboidratos associados tanto a lipídios quanto a proteínas na parte exterior da célula, que possuem a função de reconhecimento, proteção e reações enzimáticas. Pergunta número 10. Qual é a estrutura das membranas celulares? Parece muito com a questão anterior, mas não é igual não. Lá a gente tinha que responder bioquimicamente. Aqui é realmente a estrutura. Do que é formada a membrana celular? Gente, é formada de uma camada bilipídica, ou bicamada lipídica, que possui quais características? A gente já elencou alguma delas. Ela é fluida. Essa aqui é nova, a gente não falou ainda. Ela é estável, pois se eu romper ela é fácil de se autosselar. E ela possui proteínas e carboidratos aderidos. Eu já falei que é lipídico, né? Eu já falei aqui que é lipídico. Agora que eu falo que tem proteína e carboidrato. E é isso. Já caiu isso em prova, gente? Vamos lá. As composições de lipídios das duas monocamadas, da bicamada lipídica, de muitas membranas, são surpreendentemente semelhantes. E essa simetria da bicamada lipídica é fundamentalmente importante. Ele está falando que uma camada e a outra são totalmente iguais, gente. São surpreendentemente semelhantes. Isso é verdade? Claro que não, né, gente? É falso. São assimétricos. Mais uma questão. Uma bicamada lipídica é uma estrutura básica das membranas celulares e há uma distribuição assimétrica com relação à constituição de lipídios. Certíssimo. Essa questão que vai contra a outra questão. A professora gosta disso, hein? Gosta dessa questão. Agora vamos para a pergunta de número 11 e 13. Quais os tipos de transporte através da membrana? Defina e caracterize cada tipo de transporte através da membrana. Eu já juntei aqui, gente, porque no 11 eu tenho que falar quais são os tipos de transporte. E no 13 eu vou definir cada um deles, né? Então já juntei os dois numa levada só. Bem, quais são os tipos de transporte por membrana? Nós podemos classificar quanto ao gasto energético e também quanto ao sentido do fluxo dissoluto. Quanto ao gasto energético, nós temos o transporte passivo, que pode ser por difusão simples, ou seja, sem a presença de proteínas para transportar esse material, que seriam moléculas pequenas, não carregadas, polares, não carregadas, e apolares. Temos também mediadas por canal. Aqui, no caso, seria para íons. E mediadas por proteínas transportadoras, ou transportadores. No caso aqui, é a difusão facilitada. E nós temos o transporte ativo, onde há o gasto energético para transportar esse material, em que as fontes de energia podem ser
Outro transporte acoplado pode ser uma bomba movida por ATP ou uma bomba movida por luz. Lembrando que esse transportador acoplado aqui também pode ser chamado de bomba, tá? Então nós temos esses 3 tipos de energia para o transporte ativo. Outra característica é que no transporte passivo, ele leva moléculas a favor do gradiente de concentração, e o transporte ativo leva esse material contra o gradiente de concentração. Na classificação quanto ao sentido do fluxo, se eu tenho um tipo de soluto só, eu vou falar que esse transporte é uniporte, independente se ele vai para o interior ou exterior da célula. Agora, quando temos mais de um soluto, normalmente 2, quando eles têm o mesmo sentido, nós dizemos que esse transporte é simporte. E quando eles têm sentido contrário, esse transporte é antiporte. O simporte também pode ser chamado de cotransporte. E o antiporte também pode ser chamado de contratransporte. Os principais tipos aqui, exemplificando, né, alguns tipos de transporte, são esses aqui, ó. Bomba de sódio e potássio, tá vendo que é bomba? Se é bomba, transporte ativo, em que é utilizado aqui, não está escrito, né? Mas é uma bomba de ATP, gente. De ATP. Não é às custas de outro transporte, não, e nem por luz. E nós temos o simporte de sódio e glicose. Aqui também temos um exemplo aqui do que acontece no intestino, né? Nós temos o quê? A bomba de sódio e glicose, como nós vimos aqui, o simporte, ocorrendo, em que a glicose vai para o interior da célula. Aí o sódio ele vai ser bombardeado para fora da célula por uma bomba de sódio e potássio, uma bomba de ATP. E a glicose vai ser transportada para fora aqui por transporte passivo, com uma proteína, ou seja, uma difusão facilitada. Aqui, se vocês quiserem ver, ó, tem a resposta mais completa que eu coloquei no roteiro. Quem quiser dar um pause aí e leia. Mas é basicamente o que eu falei. E agora vamos para a resposta 13, né? Aqui eu esquematizei, né? A pergunta 13 era para caracterizar, né, cada tipo de transporte. Então eu fiz aqui um esqueminha. Ó. Nós temos o transporte por membrana, em que pode ser quanto ao gasto energético. Quanto ao gasto energético vai ser passivo ou ativo. No passivo nós temos a difusão simples, que não ocorre com presença de proteína, de moléculas polares não carregadas e moléculas apolares. Na difusão facilitada nós temos por canais, onde são transportados íons, ou então por transportadoras, onde são transportadas moléculas maiores, moléculas polares e apolares maiores. No transporte ativo ocorre o gasto de energia, em que o transporte pode ser acoplado a outro tipo de transporte, pode ser por bomba movida por ATP ou por bomba movida por luz. Falando da classificação quanto ao sentido do transportado ou do soluto, o transporte pode ser simporte ou cotransporte, em que os dois solutos estão no mesmo sentido, pode ser antiporte ou contratransporte, em que os solutos estão em sentidos contrários, ou pode ser uniporte, quando nós temos apenas um soluto, um tipo de soluto. Aqui tem toda a esquematização, gente.
toda a caracterização. Quem quiser, dá um pause aí e leia. Gente, isso já caiu em prova? Já sim. Olha aqui a prova da professora. Para chegar mais perto. Que é um textão, né? A transferência de nutrientes, metabólitos e íons inorgânicos pelas membranas celulares depende de proteínas transportadoras da membrana. As proteínas de transporte de membrana ocorrem em muitas formas e estão presentes em todas as membranas celulares. Considere as 3 afirmações e, após, assinale a alternativa que indica as afirmações corretas. Então, ela quer as afirmações corretas. Para mover um soluto contra seu gradiente de concentração, uma proteína de transporte de membrana deve atuar, ela deve mover o fluxo contra a corrente, pelo seu acoplamento a algum processo que forneça uma entrada de energia. Correto, gente? Está falando contra é o transporte ativo. O movimento de um soluto contra seu gradiente de concentração, dessa forma, é denominado transporte ativo e é realizada por tipos especiais de transportadores chamados de bombas, está correto? Que fornecem a fonte de energia para promover o processo de transporte. Tal energia pode vir de hidrólise de ATP, a bomba de ATP, de um gradiente iônico, que é o acoplado, ou de luz solar, que é a bomba de luz. Isso aqui está correto. 2. A bomba de sódio na membrana plasmática das células animais é uma ATPase. Ela transporta sódio ativamente para fora da célula e potássio para dentro, mantendo um gradiente de sódio acentuado através da membrana plasmática, que é usada para mover outros processos de transporte ativo e para transmitir sinais elétricos. Gente, isso aqui está correto. Eu não falei para vocês, mas aqui é o exterior e aqui é o interior da célula. Normalmente no interior nós temos mais potássio e no exterior mais sódio. E como nós vimos lá no intestino, na célula do intestino, essa bomba de sódio e potássio, ela é utilizada lá para mover a glicose, né? Lembra? Mostrei? Então vamos para a pergunta número 3. Os canais iônicos permitem que íons inorgânicos de tamanho e de carga apropriada atravessem a membrana. Canais iônicos. Os canais iônicos permanecem constantemente abertos para permitir a passagem de íons específicos. Não, gente. Constantemente não. Ele muda a conformação para a passagem do íon específico que ele é feito. Então, isso aqui é falso. Então, nós temos a resposta 1 e 2 verdadeira. Vamos para mais uma questão. Considere as 3 afirmativas e, após, assinale a alternativa que indica as afirmações corretas. As corretas que ela quer. 1. Lipídios de membrana medeiam quase todas as funções da membrana, incluindo o transporte de moléculas específicas dessa bicamada e a catálise de reações associada à membrana. Gente, não são os lipídios que fazem isso, são as proteínas. Então está errado. 2. Alguma coisa proteína carreadora sofre uma série de mudanças conformacionais para transferir pequenos solutos através da camada lipídica. Isso aqui é verdadeiro. A proteína que vai transportar o soluto, ela se modifica para transportar ele para dentro da membrana, para dentro da célula ou para fora da célula. Então está verdadeiro. 3. A bomba de sódio e potássio na membrana plasmática das células transporta ativamente sim, é uma bomba de ATP. Na para fora da célula e potássio para dentro, mantendo o gradiente eletroquímico da membrana plasmática. Verdade. Lembra, ó? Tem a parte exterior da célula e a parte interior da célula. O potássio está mais concentrado para dentro e
o sódio mais concentrado para fora. Então tá certinho aqui. Qual que é a opção correta? É a letra C. A 2 e a 3 estão corretas. Vamos para a próxima. O interior hidrofílico da bicamada lipídica cria uma barreira de passagem da maioria das moléculas hidrofóbicas, incluindo todos os íons. Gente, aqui já está errado, né? É canal, né? Por canal, não é pela bicamada lipídica que vai passar íon. Mas as células e as organelas também precisam permitir a passagem de muitas moléculas como íons orgânicos, açúcares, aminoácidos, nucleotídeos e outros metabólitos celulares. Tais moléculas cruzam a bicamada lipídica muito lentamente por difusão simples, de modo que sua passagem através das membranas celulares deve ser acelerado por proteínas de transporte de membrana especializadas, um processo chamado de transporte facilitado. Meu Deus, gente. Lá em cima a gente já viu que essa questão está falsa. Aqui era para você completar, né? Ó, isso aqui são proteínas, formam minúsculos poros hidrofílicos na membrana, onde os solutos passam por transporte passivo. Gente, carreadoras, não. Ó, esse cara aqui errou. Canais, né? São proteínas. Coloca assim, ó. Proteínas de canal. Eles têm o interior deles bem carregado, né? O interior deles aqui é bem hidrofílico, esse interior aqui, ó, para passagem de íons. Então tem um poro hidrofílico, bem aqui, ó, bem aqui no centro. Vamos para a próxima. 12. Quais são as características das moléculas que influenciam a permeabilidade na membrana? Então, ó, estamos falando de permeabilidade na membrana e o que influencia nisso? A influência do transporte na membrana, ela segue dois caminhos. Ela é influenciada pelo gradiente de concentração e pelo gradiente elétrico. Beleza? Essa é a resposta, gente. Nós temos lá a membraninha. Quanto maior o gradiente de concentração, a diferença, né, desse gradiente, maior é o transporte. Igualzinho lá na osmose. E o gradiente elétrico também influencia. Aqui tem a resposta para quem quiser ver. 14. Nós pulamos da 12 para 14 porque a 13 eu já fiz lá junto com a 11. Qual a função do sistema de endomembranas? Gente, as endomembranas são membranas celulares. Então, entram nas mesmas funções lá da membrana plasmática. Porém, a gente vai mudar algumas coisas, né? É barreira? É barreira sim. É proteção, né? Vai ser individualização extracelular? Não. É compartimentabilização intracelular. Isso aqui é bastante. É barreira também, nesse caso aqui das membranas internas, de reações enzimáticas ou químicas. Então, essas membranas vão proteger essa organela de reações enzimáticas do citoplasma, além de individualizar também essas reações enzimáticas.
Comunicação, sim. O sistema de endomembranas, que o núcleo também faz parte, possui a função de comunicação, né, levando RNA mensageiro para o citoplasma. Transporte, sim, também. Transporte de moléculas e íons, mesma coisa. Reações enzimáticas, eu já falei qual a relação essas membranas têm com as reações enzimáticas, que tem a ver com a barreira e a individualização das organelas. Sustentação também, vai ter função de sustentação. Reconhecimento, às vezes sim, de algumas substâncias sim. De células adventícias não, né? Porque ela já está dentro da célula. Bom, resposta, né? As membranas celulares internas possuem funções principais de compartimentalização intracelular, individualizando as reações e protegendo essas de interferências, proteção. Comunicação, transporte de moléculas e íons. Então essa é a resposta. Questão 15. Quais organelas fazem parte do sistema de endomembranas? Então aqui a gente está falando de organelas de novo, mas agora as organelas que possuem endomembranas. Então quais são essas? São 6. Na verdade, uma delas não é a organela. Nós temos os retículos, complexo de Golgi, endossomo, a gente não falou ainda deles, os lisossomos, as vesículas e o núcleo. O núcleo não é organela, mas ele tem um sistema de endomembranas. Questão número 16. Caracteriza o retículo endoplasmático liso e rugoso. Então aqui a gente vai especificar mais ainda o retículo endoplasmático, tanto o liso quanto o rugoso. Os retículos endoplasmáticos, qual que é a definição deles? Eles são redes de tubos e sacos achatados. São redes. Sendo que nos lisos ocorre a síntese de lipídios e eles são contínuos no retículo endoplasmático rugoso. Pode ver aqui, ó, ele está contínuo no retículo endoplasmático rugoso. Já o retículo endoplasmático rugoso, ele é contínuo na membrana externa do núcleo. O núcleo tem duas membranas, uma interna e outra externa. O retículo endoplasmático rugoso, ele é contínuo na membrana externa do núcleo. Participa de síntese de proteínas e possui na sua face citosólica, como a gente já comentou, ribossomos aderidos. Então aqui está a resposta completa, quem quiser ver. Questão número 17. Caracterize os ribossomos e a síntese de proteínas. Então vamos lá. Os ribossomos possuem a função de síntese proteica. Síntese proteica. São compostos de uma subunidade maior, que é essa grandona aqui, e uma subunidade menor. Possui DNA circular, ou seja, bem parecido com o dos procariontes, com o plasmídio dos procariontes, ou seja, não possui histonas e possui 37 genes. Já a localização dos ribossomos pode ser variada. Eles podem estar aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, eles podem estar aglomerados em poliribossomos ou estar livres no citoplasma. Aqui não dá para ver, gente, mas eu coloquei alguns destinos das proteínas sintetizadas no citossol e outras proteínas sintetizadas aderidas ao retículo endoplasmático rugoso. Síntese proteica, como que ela ocorre, né? Ele pediu para caracterizar primeiro os ribossomos, agora pediu para a gente falar sobre as sínteses proteicas. O que ocorre? Ocorre que no DNA, lá no núcleo, o DNA ele dá origem a um RNA mensageiro
que vai ser transportado para o citoplasma, que vai se aderir a um ribossomo, que vai fazer a tradução desse RNA mensageiro em aminoácidos que se unirão e darão origem a uma proteína. Gente, a grosso modo, estou falando aqui. Que depois serão transportados por um RNA transportador para o local de destino. Beleza? Em resumo, é isso. Aqui está a resposta completa da questão. Né? A professora, se ela pedir uma coisa dessa, ela vai querer de formas gerais também. Ela não vai querer nada específico, não quer que vocês especifiquem tanto, mas coloquem as coisas principais, né, que ocorrem. E vamos ver como é que cai isso na prova da professora. Olha essa questão. O é circular, não possui histonas e possui apenas 37 genes, o DNA das mitocôndrias. Então, pouca coisa cai a respeito disso, gente. Vamos lá. Questão 18. Descreva as fases da síntese proteica associada ao retículo endoplasmático. Né? Lembra que eu falei que os ribossomos eles podem ter 3 localizações. Estar livres no citoplasma, aderidos ao retículo endoplasmático rugoso ou em polirribossomos, né, que é a união deles. Aqui nós estamos falando desse segundo, onde os ribossomos estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. E como que ocorre essa síntese proteica? Ela é composta por 5 fases. A primeira fase é a fase de reconhecimento, em que a proteína, a partícula de reconhecimento de sinal, que é essa partícula aqui, ó, partícula de reconhecimento de sinal, ela se adere ao ribossomo pela sequência sinal N-terminal, ou seja, no início da cadeia que está sendo formada aqui, ó, no ribossomo. Beleza? A segunda fase é o direcionamento. O que é o direcionamento? É a conformação adotada pela proteína de reconhecimento de sinal, que vai se direcionar ao receptor que está na membrana da superfície do retículo endoplasmático. Na terceira fase, existe a associação, em que o ribossomo ele realmente se ancora no receptor. Esse aqui é o receptor. Ele vai se ancorar ao receptor e associa o peptídeo nascente, que é aquele que foi reconhecido lá no sinal, né, pela proteína de reconhecimento de sinal. Esse peptídeo nascente ele se associa ao poro de translocação, que é esse aqui. Ó. A quarta fase é a clivagem. A peptidase do sinal cliva a sequência sinal, né, quebra aquela sequência sinal da estrutura da proteína. E a última fase é a fase de transferência, que o peptídeo de informação é transferido para a luz do retículo endoplasmático rugoso. Beleza? Vai ser transferido para cá, para o lumen. Então, aqui nós temos a resposta completa. Quem quiser, dá um pause aí e ver. Como que isso cai na prova da professora? São poucas questões que ela fez a respeito disso, mas vamos lá. Analise as afirmações abaixo e marque a opção que indica corretamente as alternativas verdadeiras ou falsas. As sequências sinal direcionam as proteínas aos destinos corretos. As proteínas destinadas ao retículo endoplasmático possuem uma sequência sinal N-terminal que direciona para aquela organela. Gente, isso aqui está verdadeiro, assim como a gente comentou, né? Que essa sequência sinal vai direcionar aquela proteína para onde que ela vai. Né? Inclusive, lá no nosso caso, a gente viu que ela foi reconhecida, né? Uma proteína de reconhecimento de sinal. Vamos lá. 2. A síntese de praticamente todas as proteínas da célula se inicia no retículo endoplasmático rugoso. Isso aqui é falso, gente. Falso. Porque normalmente
a síntese começa no citossol. E depois que vai para o retículo endoplasmático rugoso. Não se inicia. Não se inicia aqui no retículo endoplasmático rugoso. 3. As proteínas transportadoras, transportadas a partir do retículo endoplasmático e de um compartimento do sistema endomembranas para outro, são carregadas por vesículas de transporte que desprendem da membrana de um compartimento e então se fundem à membrana de um segundo compartimento. Nesse processo, as vesículas de transporte carregam proteínas solúveis, assim como as proteínas de lipídios que fazem parte das membranas da vesícula. Gente, isso aqui é verdadeiro. Daqui a pouquinho a gente vai ver a respeito do transporte vesicular, tá? Mas está em linhas gerais aqui o transporte vesicular, de uma organela para outra, né? de uma organela membranosa para outra, membranosa também. 4. Todas as proteínas produzidas pelos ribossomos ligados ao retículo endoplasmático são liberadas no lúmen do retículo endoplasmático. Gente, não. Algumas vão ficar aderidas à membrana plasmática. Inclusive, algumas não só por um passo, por 2 passos, né? Tem um unipasso e tem com mais de um passo. Questão número 19. Diferencie a translocação de uma proteína solúvel de uma proteína de membrana unipasso. Então, qual que é a diferença entre a translocação de proteína solúvel e a síntese de proteína integral ou unipasso? A principal diferença é o destino final dessas proteínas, em que na translocação de proteína solúvel, essa proteína vai para o lúmen do retículo endoplasmático rugoso e na síntese de proteína integral, ou unipasso, o destino final dessa proteína vai ficar ancorada à membrana plasmática. Então aqui está a resposta. Vamos para a questão número 20. Caracterize o complexo de Golgi. Agora vamos especificar mais ainda o complexo de Golgi. Qual que é a função do complexo de Golgi? Ele recebe, prepara e exporta proteínas a ele endereçadas pelo retículo endoplasmático rugoso, como eu já mostrei naquela figura lá, né, no transporte de proteínas, secreção, né, nas organelas de secreção, e outras biomoléculas derivadas do retículo endoplasmático liso. Ou seja, ele recebe tanto o complexo de Golgi, recebe moléculas tanto do retículo endoplasmático rugoso, quanto do retículo endoplasmático liso. Beleza? E qual a composição do complexo de Golgi? Ele é composto de compartimentos achatados e empilhados, chamados de cisternas. Então, resposta bem simples aqui, né? O complexo de Golgi é uma organela constituída por uma série de compartimentos achatados e empilhados, chamados de cisternas, que recebe, prepara e exporta as proteínas a ele endereçadas pelo retículo endoplasmático rugoso e outras biomoléculas derivadas do retículo endoplasmático liso. Questão 21. Caracterize os endossomos e lisossomos. O que é um endossomo? O endossomo ele é formado no local de encontro do material da endocitose e de uma vesícula do complexo de Golgi. Essa é a definição dele. Possui a função de reciclagem e digestão intracelular. Possui 2 tipos, dependendo da localização. Quanto mais próximo do complexo de Golgi, ele é chamado de secundário. Quanto mais próximo da membrana plasmática, ele é chamado de primário. Aqui nós temos o endossomo primário, mais próximo da membrana plasmática. E aqui nós temos o endossomo secundário, mais próximo do complexo de Golgi. Lisossomos, definição. Ele é originado dos endossomos que são advindos do complexo de Golgi. Então, endossomo
é advindo do complexo de Golgi. Possui a função de reciclagem também e de digestão intracelular. Características. Ele possui mais de 40 tipos de enzimas hidrolíticas, é polimórfico, ou seja, tem várias formas, vários tipos, e o pH é ácido, possui pH 5. Aqui tem resposta, quem quiser dar um pause aí, dar uma lida. Beleza? Agora vamos para uma questão da professora. Essa questão aqui é uma questão aberta, em que ela pediu para definir brevemente os seguintes componentes celulares e quais as funções que eles fornecem para as células. Aqui ela pede citoplasma e algumas organelas. Gente, definição de citoplasma é uma região, né? Fica entre o núcleo e a membrana plasmática, que abrigam as organelas, o citoesqueleto e o citosol. Função. Abriga as principais reações das células, isso aí tem a ver com o citossol. Abriga também as organelas, que possuem diversas funções. E também tem a função de sustentação, função na sustentação, pois abriga o citoesqueleto, sustentação e movimentação dentro da célula. Lisossomos, a gente acabou de falar sobre eles. Os lisossomos são advindos de endossomos, que são advindos do complexo de Golgi, formado por diversas enzimas com pH 5, pH ácido 5, e possui a função de digestão intracelular e renovação celular. Complexo de Golgi, formado por cisternas em que armazenam, empacotam e transformam substâncias advindas do retículo endoplasmático rugoso e do retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso são redes de túbulos e sacos achatados que possuem a função de produção de lipídios. O retículo endoplasmático liso é contínuo no retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso é formado de redes de túbulos e sacos achatados com a função de produção de proteínas e é contínuo na membrana externa do núcleo. Beleza? Vamos para a pergunta 22. Explique detalhadamente o transporte vesicular. Esse detalhadamente aqui, gente, é um termo muito aberto, tá? A professora é bem tranquila em relação a isso, mas as principais partes... O transporte vesicular, ele é o transporte entre compartimentos endomembranosos em que transportam o material. E como que funciona? Nós temos um compartimento doador, em que ocorre o brotamento de uma vesícula. Essa vesícula vai ser transportada para um compartimento alvo e nele vai ser fundido, as membranas serão fundidas e o material vai ser disperso no interior desse compartimento alvo. Durante esse transporte, são formadas algumas proteínas de proteção no exterior dessa vesícula, que podem ser clatrina, COP1 ou COP2, dependendo de onde para onde que está indo. Outra coisa importante é que existem proteínas receptoras, tanto no doador quanto no receptor. No doador, nós chamamos de V-SNAR e no receptor, T-SNAR. Beleza? Então, aqui é uma resposta sobre o transporte vesicular. Transporte vesicular, que é o transporte de material entre compartimentos membranosos pelo lumen desses, inicia com o brotamento da vesícula do compartimento doador e segue com o transporte de vesícula para o compartimento alvo. Essas vesículas ficam envoltas por uma cobertura proteica, a depender da organela e localização podem ser clatrina, COP1 ou COP2. Vamos ver como que isso aqui caiu em prova, gente. Considere as 3 afirmativas e após assinale a alternativa que indica a afirmação correta. Questão 1. Células secretoras especializadas possuem uma via endocítica, na qual moléculas concentradas e armazenadas em vesículas secretoras são liberadas da célula. Gente, quando eu secreto, eu estou fazendo uma exocitose. A gente ainda não falou a respeito disso.
Mas aqui seria uma exocitose. Seria uma via exocítica. Não sei se existe esse termo, mas nem endocítica não. 2. O ancoramento e a fusão de vesículas de transporte são mediados por proteínas nas vesículas e nas membranas alvo. Foi o que eu falei para você, Teisner e Weisner. Weisner no doador e Teisner no receptor. Então tá verdadeiro. 3. Macrófagos defendem-se contra infecções pela ingestão de micro-organismos invasores através de fagocitose, a qual caracteriza como o processo de endocitose. Sim, a pinocitose e a fagocitose são processos de endocitose, como veremos a seguir. Então, essa primeira está falsa, as duas são verdadeiras, as duas outras. Então, a nossa resposta é 2 e 3. Explica o que é exocitose e endocitose. Gente, eu fiz aquela questão ali, tinham duas alternativas a respeito de exocitose e endocitose, e uma a respeito do transporte vesicular. Então vamos falar sobre exocitose e endocitose. Bem, endocitose, o que é? É o processo de captura e incorporação de partículas ou moléculas do ambiente extracelular, está vindo de fora, formando vesículas revestidas de membrana. Inclui endocitose mediada por receptor, fagocitose e pinocitose. A gente fala que a fagocitose normalmente são moléculas grandes, né? E pinocitose são moléculas líquidas ou pequenas, né? No ensino médio. Aqui não vai importar tanto para a gente. Exocitose. O que é? Processo de liberação de substâncias do interior da célula para o ambiente extracelular, ou seja, para fora da célula, através da fusão de vesículas com a membrana plasmática. Permite a comunicação com outras células e a secreção de componentes celulares importantes, né? Exocitose, a palavra-chave é secreção e também excreção, né? Que é jogar para fora o que não serve da célula. 24. Diferencia secreção constitutiva e secreção regulada. Constitutiva e regulada. Vamos ver a diferença entre esses dois tipos de secreção. A constitutiva, gente, é algo contínuo, é uma secreção contínua. Ela tem muito a ver com as nossas funções básicas, a função básica celular, né? Normalmente é o que? A produção de proteínas que tem que produzir constantemente, de hormônios que sempre tem que estar presente no nosso corpo. Enquanto a secreção regulada, ela depende de estímulos específicos e está associada a células especializadas para condições fisiológicas específicas, situações de estresse, entre outras situações, né? Nós temos aqui a secreção constitutiva, né, ou não regulada, e aqui nós temos a secreção regulada, em que nós precisamos de um sinal lá ser enviado para desencadear essa secreção, né? São situações bem específicas. Já a constitutiva são situações corriqueiras, né? Homeostáticas do corpo. E como que isso cai em prova? Bem, agora aqui nós temos uma questão de completar da professora. A fusão das vesículas intracelulares com a membrana plasmática, ou seja, nós temos aqui a célula, a vesícula e aqui a membrana. Essa vesícula vai lá se encontrar com a membrana plasmática. O que vai acontecer? Esse material aqui do exterior vai para o exterior. Ou seja, está acontecendo uma exocitose. Essa é a rota pela qual, por exemplo, as células secretam a maioria dos proteoglicanos e glicoproteínas da matriz extracelular. Todas as células necessitam dessa via secretora que opera continuamente. Essa pessoa aqui errou nessa questão. A via regulada, ela não opera
continuamente, não. Aqui, nós teríamos que falar da constitutiva. Esse ser humano aqui errou. Vamos lá, para a próxima. Próxima questão, 25. Qual a função e a estrutura das mitocôndrias, da mitocôndria? Bem, função da mitocôndria é praticamente uma só, né? É captar a energia depositada nas ligações covalentes das moléculas dos alimentos e transferir ao ADP, formando assim ATP. E qual que é a sua forma estrutural, né? Qual que é a sua forma estrutural? Ela é formada estruturalmente por uma membrana interna, que é essa aqui, ó. Membrana interna, que limita a matriz mitocondrial. Essa parte aqui interna é a matriz mitocondrial. E a membrana externa, que limita o espaço intermembrana. Né? Aqui tem a membrana externa, limita o espaço intermembrana. Poderia colocar aqui também que a membrana interna forma as cristas mitocondriais. Questão 26. Descreva detalhadamente as características das duas membranas e dois compartimentos da mitocôndria. Então, a gente falou sobre a estrutura. Na estrutura, a gente falou sobre esses 4 componentes. Na verdade, tem 5, né? Que as cristas mitocondriais também são importantes. Bem, a mitocôndria possui a composição que a gente já falou, sendo que eu vou começar aqui pela membrana externa, gente. Membrana externa da mitocôndria. Vou desenhar aqui, ó, uma mitocôndria cortada. Temos aqui a membrana externa. E a membrana interna. Beleza? Membrana externa. A membrana externa possui proteínas transmembranas, chamadas de porinas. Passam diversas substâncias por essas porinas, mas não atravessam macromoléculas. Bom, isso aqui a gente está caracterizando a membrana externa. Espaço intermembrana, que é espaço entre as duas membranas. Ele é semelhante ao citossol, mas com alta concentração de H+, ou seja, bem ácido. Vamos caracterizar agora a membrana interna. Membrana interna. Elas formam as cristas mitocondriais e possuem alta especialização, com muita ATP sintase nele. Ou seja, aqui que vai acontecer a produção de ATP na cadeia, na respiração celular. E agora, matriz mitocondrial, né, que é a segunda câmara. Ela é concentrada de enzimas para oxidação de piruvato e ácidos graxos e ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. Então, possui muitas enzimas. Beleza? Aqui tem a resposta mais completa, resumida, né? Essa resposta aqui está resumida. Mas é isso aí. Quem quiser ver, dá um pause aí e leia. Como que isso cai em prova? Aqui também era uma questão de completar, né? Completar conceitos. Vamos lá. Uma mitocôndria possui duas membranas separadas, a membrana externa e a membrana interna, e dois compartimentos, a matriz mitocondrial e o espaço intermembranar. Membrana mitocondrial interna. Desenvolve pregueamento da matriz, formando cristas mitocondriais. Sim. Então, a pessoa selecionou corretamente. Que eu não sei o que tem mais para frente, mas é importante ver essas questões da professora, né, gente? Espaço intermembrana, que fica entre a externa e a interna. Conteúdo dissoluto é semelhante ao citossol, como nós falamos.
porém com alguns elementos próprios e uma... Não sei o que ele falou ali para frente, mas pelo jeito está correto. Membrana mitocondrial externa é livremente permeada e a pequenas moléculas e íons. Sim, senhor, gente. Porinas. Nós temos as porinas na membrana mitocondrial externa. Matriz mitocondrial contém uma grande variedade de enzimas, incluindo aquelas que oxidam o acetil coenzima A, CO2 por... Aí continua aqui. Está falando sobre a respiração, né? Quando eu falo de matriz mitocondrial, a palavra-chave é enzimas. Então, a pessoa aqui selecionou corretamente a resposta. Questão 27. Descreva detalhadamente o processo de fosforilação oxidativa. Bem, pessoal, a fosforilação oxidativa é o final do processo da respiração celular. A respiração celular é formada pela glicólise. Aqui está exemplificada a glicólise, mas na verdade são 10 reações que acontecem na glicólise. A glicólise vai produzir o quê? NADH e ATP. A segunda fase é o ciclo de Krebs. Está representado aqui, é o ciclo de Krebs. Também são 10 reações. Vocês vão ver isso na bioquímica, né? Tanto as 10 reações da glicólise quanto do ciclo de Krebs. Em que, no ciclo de Krebs, vai ser produzido também NADH, assim como na glicólise, e FADH2. Vai ser produzido também CO2. Beleza? E a fosforilação oxidativa é a terceira e última fase da respiração celular. Em que aqui eu separei em 3 fases, né? Primeira fase, a cadeia de transporte de elétrons, em que os NADH produzidos e FADH, tanto da glicólise quanto do ciclo de Krebs, vão transportar elétrons por essa cadeia transportadora. E essa cadeia transportadora, ela vai enviar prótons, né, H+, lá para o espaço intermembrana. Né? Essa aqui é a segunda fase. Falei da primeira fase, que é a cadeia. A segunda fase é o bombardeamento de prótons, que é isso que está acontecendo ali. E a última fase é a fase de síntese de ATP. Esse H+, que está do outro lado, vai ser bombardeado de novo para dentro da matriz mitocondrial e vai passar por uma ATP sintase, que vai produzir muito ATP. Basicamente é isso, galera. Claro que depois vai ter a formação, né, da água, né? Aqui na cadeia transportadora de elétrons, o oxigênio vai se juntar com H+, vai formar água. Tá? Então aqui, ó, só por curiosidade, ó, aqui tem as 10 reações da glicólise e as 10 reações do ciclo de Krebs, que vocês terão que estudar no terceiro semestre. No terceiro semestre. Na bioquímica metabólica. Então aqui tem a resposta resumida. Ó. A fosforilação oxidativa é a última parte da respiração celular. Começa com a transferência de elétrons do NADH e do FADH2 para a cadeia de transporte de elétrons na membrana interna da mitocôndria. Os elétrons são movidos ao longo dessa cadeia através de reações redox, bombeando prótons H+, para fora da matriz mitocondrial e criando um gradiente eletroquímico. Os prótons retornam à matriz através da ATP sintase, gerando a energia necessária para a síntese de ATP. No final da cadeia de transporte, o oxigênio aceita os elétrons e prótons para formar água, que é liberada da mitocôndria,
da mitocôndria. Esse processo é chamado de quimioosmose. Beleza? Resposta bem resumida aqui para vocês. Como que isso cai em prova? Olha aí a Bíblia que a gente precisa ler na prova. Claro que não precisaríamos ler esse enunciado todo aqui, mas eu vou ter que ler, né? Vamos lá. Os mecanismos de transporte de elétrons associados à membrana são usados pelas células para extrair energia de uma grande variedade de fontes. Esses mecanismos são fundamentais tanto para a conversão de energia luminosa em energia de ligação química na fotossíntese, quanto para a formação de grandes quantidades de ATP a partir dos alimentos durante a respiração celular. Embora o transporte de elétrons associado à membrana tenha surgido primeiro nas bactérias, há mais de 3 bilhões de anos, atualmente, os descendentes dessas células pioneiras ocupam todos os cantos e fendas da Terra e dos oceanos de nosso planeta com uma diversidade de formas de vida. Talvez ainda mais notável, os remanescentes dessas bactérias sobrevivem dentro de cada célula eucariótica sob a forma de cloroplasto ou mitocôndrias. Né? É a hipótese endossimbiótica, né, gente? Considere as três afirmações e após assinale a alternativa que indica as afirmações corretas. A fosforilação oxidativa, que ocorre nas mitocôndrias, um sistema de transporte de elétrons, utiliza a energia proveniente da oxidação de alimentos para gerar um gradiente de prótons através da membrana. O que vocês acham? Sim, oxidação de alimentos para... Basicamente é isso, de uma forma geral, é isso que acontece na respiração, né, no geral. Aqui falou de gradiente de prótons, essa é a parte da fosforilação oxidativa. 2. O gradiente eletroquímico de prótons através da membrana mitocondrial interna é utilizado para produzir ATP quando os prótons se movem de volta para o interior da matriz por meio da NADH desidrogenase, não, gente, ATP sintase. ATP sintase. Então, essa aqui está falsa. A geração quimiosmótica de energia começa quando os carreadores ativados, NADH e FADH2, doam seus elétrons de alta energia para a cadeia transportadora de elétrons na membrana mitocondrial interna. Os elétrons são rapidamente passados ao longo da cadeia até o oxigênio molecular O2 para formar água. Corretíssimo, gente. Corretíssimo. Passa pela cadeia, né? Os elétrons do NADH e FADH2 passam pela cadeia, né? Na cadeia transportadora, que vai lançar lá o hidrogênio para o espaço intermembrana, e depois esse elétron vai ser aceptado pelo O2 formando água. Pelo O2 e pelo H+, né, gente? Vamos lá. Vamos para o próximo. E vamos para mais uma questão. A principal moeda corrente de energia química nas células é o ATP. Qual a relação da mitocôndria com o processo de obtenção de energia? Explica esse processo. Bem, a professora quer uma redação do Enem aqui, né? Porque dá para você escrever ao infinito e além. Mas vamos lá. O que você vai escrever aqui? Que é a relação da mitocôndria com a obtenção de energia. Você vai falar que a respiração celular ela ocorre em 3 etapas, sendo que a glicólise ocorre no citossol e origina piruvato, NADH e ATP. Esse piruvato ele vai para o interior da mitocôndria, para a matriz, né, matriz mitocondrial, onde vai sofrer a segunda fase, que é o ciclo de Krebs, que vai originar NADH, FADH2 e o que mais, gente? NADH, FADH2 e CO2. O NADH
e o FADH2 vão transferir elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, que é a primeira fase da terceira fase da respiração celular que ocorre na membrana interna da mitocôndria. E essa fase é chamada de fosforilação oxidativa. Então, nessa primeira fase da fosforilação oxidativa, que é a cadeia transportadora de elétrons, os elétrons são transferidos para essa cadeia, em que vai desencadear a transferência de prótons para o espaço intermembrana. Bombardeamento de prótons para o espaço intermembrana, assim finalizando a segunda fase da fosforilação oxidativa. Na última fase da fosforilação oxidativa, esses prótons irão retornar para a matriz mitocondrial através de uma ATP sintase, produzindo ATP. Também, no final da cadeia respiratória, o elétron da cadeia transportadora de elétrons, esse elétron é receptado por moléculas de oxigênio que se juntam com prótons e formam água. Basicamente é isso que vocês vão ter que falar. Aqui eu fiquei falando, mas como vocês já sabem o processo, como é que funciona, vocês vão escrever isso lá na prova. Última questão do nosso roteiro de estudos. Qual a relação da mitocôndria com a produção de calor no tecido adiposo marrom? Como é que é isso, gente? Bem, nós temos três tipos de tecido adiposo. Nós temos marrom ou bege, também chamado de multilocular. E nós temos o tecido adiposo branco, que é o normal. Nesse multilocular, que vocês podem ver aqui as regiões onde ele se encontra. O pescoço, na subclávia, aqui no pericárdio, na suprarrenal também. Então, esse tecido adiposo marrom, ele é responsável pela produção de calor, ou seja, pela nossa termogenia. Por quê? Vocês estão vendo aqui, nessa mitocôndria, aqui, esse UCP1 é chamado também de termogenina. Se fosse uma mitocôndria normal, esse UCP seria um ATP sintase, que ia produzir ATP, mas não. A termogenina, ou UCP1, vai produzir energia em forma de calor, que vai esquentar nosso corpo. E essa é a relação das mitocôndrias com o tecido adiposo marrom. Então, a resposta, como é que ficou? Nas mitocôndrias das células do tecido adiposo marrom, a energia gerada se dissipa na forma de calor, pois essas células são incapazes de transferir energia força próton-motriz, né? que é a ATP sintase, ao ATP. Ao invés de possuir ATP, coloquei O aqui, né? ATP sintase nas cristas mitocondriais, essas mitocôndrias possuem UCP1, ou termogenina, importante para a homeotermia. Beleza, gente? Então, finalizo aqui nossa monitoria para a primeira prova de células. Beleza? Uma boa prova a todos. E até mais.